Olá a todos, esse é um vídeo complementar que eu vou apresentar para todos as totalidades da EJA em que eu dou aula de Geografia e História. E pouco que eu tenho falado com vocês durante as aulas que eu transmito, mas eu vou gravar para que os alunos que não têm possibilidade de acessar as aulas na transmissão em tempo real devido aos problemas de conexão com a internet, sinal, pacote de dados, dispositivo, não conseguem assistir às aulas em que a gente conversa ao vivo. Então eu vou escrever um pequeno texto e é mais ou menos uma orientação para quem está fazendo o EJA e meio que situar a pessoa no universo dos estudos dela em relação ao que estamos fazendo no ensino fundamental, o que a gente faz no médio, o que faz no ensino superior. Eu sempre falo isso para os meus alunos porque me lembro de ser estudante quando era adolescente e parecer muito maçante, muito desinteressante ter que estudar conteúdos obrigatórios e a gente sem entender muito bem por que a gente tem que aprender essas coisas. Isso já na época em que eu era adolescente, lá nos anos 80, né, em que não existia ainda a internet, não existia o acesso à informação que a gente tem hoje através da internet. Então, acho que é legal dar uma explicada nisso para vocês. Então, hoje é dia 30 de junho de 2021. Eu estou aqui na sala nossa de projeção, é a sala onde a gente via filmes antes da pandemia, e estou transmitindo e gravando aula para os alunos conforme a grade de horário aí das disciplinas que vocês estão fazendo aqui no EJA do CEMET Paulo Freire. Bom, esses 9 anos do ensino fundamental, que compreendem lá uma parte da infância, início da adolescência até os 15 anos, ou mais tempo para quem retorna aos estudos mais tarde, teve que parar de estudar por questões pessoais, questões de trabalho, questões familiares, enfim, que não pôde terminar o ensino fundamental nos 9 anos do currículo tradicional. A gente aprende a reconhecer e a formular, né, de uma forma reflexiva o conhecimento humano. E quando eu digo reflexiva, é no sentido mesmo de reflexo, de imagem. Você forma uma imagem do conhecimento dentro de você mesmo, dentro da sua mente, dentro do seu pensamento. Não é uma troca que o professor projeta para dentro do aluno. Eu tenho conhecimento na minha cabeça e o aluno vai receber esse conhecimento de mim, como a gente faz uma troca de arquivo entre as mídias que a gente costuma manipular, né? Eu gravo uma música num pendrive, passo para um computador, do computador passo para um celular, uso Bluetooth ou uma conexão USB. Não é assim que o conhecimento se forma entre os seres humanos, né? Nós produzimos conhecimento. Todo conhecimento que a gente adquire tem que ser produzido na nossa mente. Então eu não recebo conhecimento de ninguém, eu não tiro conhecimento de um livro. Eu entro em contato com o livro, leio o texto e a minha reflexão sobre o que eu estou lendo, o meu pensamento sobre o que eu estou lendo, é que produz o conhecimento em mim. É assim que a gente transmite conhecimento de uma pessoa para outra e de uma geração para outra. Então, por isso que eu digo sempre que a gente aprende a conhecer e reconhecer de modo reflexivo, né? E esses 9 anos do ensino fundamental, eles meio que são um resumo de todo o andar da humanidade de produção de conhecimento, desde o início, na hora da revolução cognitiva, quando começa a pré-história humana, né? Quando a gente toma, então, essa diferença entre nós e os demais seres vivos para atuar sobre o mundo, para aumentar nosso poder, né? Nossa potência de existir sobre o ambiente. Isso acontece ainda antes, né, da gente ter uma história propriamente dita, é o período que a gente chama de pré-história, é lá que está o acontecimento da revolução cognitiva. E isso, nesses 9 anos, a gente vai ver de maneira lúdica, com professores que começam lá quando a gente ainda é bem pequenininho, no primeiro ano, e a gente vai aprendendo de forma então lúdica todo esse conhecimento acumulado até chegar na civilização tecnológica global em que a gente está vivendo atualmente. Então, cada aluno deve descobrir, né, ou produzir, descobrir em si mesmo, né, produzir conhecimento através do contato com essa base mais ampla do conhecimento humano,
nessas disciplinas obrigatórias do ensino fundamental. Elas são obrigatórias, você não escolhe se matricular em matemática, em português ou em geografia. Você faz a matrícula na escola e todas essas disciplinas te são apresentadas obrigatoriamente. É um primeiro momento que você, para entender o conhecimento, não pode pegar uma parcela só dele. É claro que já desde o início, lá nos primeiros anos do ensino fundamental, a criança já demonstra sua habilidade, sua aptidão, seu prazer, seu desejo, né, em diferentes gradações em cada disciplina. As pessoas vão gostar mais de matemática ou mais da área da linguagem, né, da linguagem dos textos literários, dos contos, das fábulas, das histórias em quadrinhos, dos filmes. Cada criança vai ter uma espécie de inclinação na qual ela se dedica mais e na qual ela tem mais facilidade em aprender, porque ela gosta. A facilidade em aprender está relacionada ao desejo, a gostar de aprender. Então, por isso que alguns alunos têm notas melhores em determinadas disciplinas, porque para eles estudar aquelas disciplinas é mais fácil, porque está relacionado ao desejo. E aí as notas baixam um pouco quando a gente está falando de disciplinas que o aluno não tem desejo de aprender, né? Mas deveríamos ter um desejo amplo, um desejo natural de conhecer a nós mesmos, que inclui todas essas disciplinas. Um pouco de cada uma delas é interessante. Mas eu quero ressaltar que nesse momento do ensino você realmente não se matricula numa ou noutra área. Você vai conhecer a base geral do conhecimento humano no ensino fundamental. E aí você vai descobrir, através do contato com esse conhecimento, a sua própria inclinação, a sua vocação, os seus investimentos desejantes, aquilo para o que você se inclina. Parece, quando a gente olha de uma forma mais atenta, que os meninos gostam mais de esporte, que as meninas gostam mais de música ou de coisas relacionadas à aparência, mas é porque a gente está fazendo um olhar superficial. Se a gente olhar de forma mais atenta para cada aluno, a gente vai perceber nele habilidades e desejos que se inclinam numa ou noutra direção naquele conjunto de matérias que o aluno tem que estudar. Então, a base curricular obrigatória possibilita ao aluno um conhecimento inter- e transdisciplinar. Então, ele vai usar a matemática em várias áreas do conhecimento, ele vai aprender a usar a linguagem em todas as matérias que ele estuda, no teatro, na celebração, na música. Em todos os lugares, essas disciplinas se misturam, estão relacionadas, estão imbricadas. E é o conhecimento reflexivo que dá forma à singularidade de cada aluno como um ser que é único, mas que não é indivíduo, não é isolado, ele é parte da turma, da comunidade, da família, da comunidade escolar, da comunidade onde ele mora, né? E ele tem uma relação com tudo isso, ele não é um átomo isolado, mas ele é singular, ele é único, cada um tem uma única história de vida. E esse encontro criativo com o mundo que esse aluno habita vai dar para ele a possibilidade de construir integração com as demais formas, né, de vida, diversidade, cultura, que estão em torno dele, né? Ele vai se construir, então, nesse contato com o outro, nesse encontro com o outro. Então, não se trata de uma separação da formação de um indivíduo que não tem correlação com os outros, um indivíduo que basta a si mesmo, que é o autor sozinho de si próprio, das suas vitórias e dos seus fracassos, mas sim de uma singularidade, de uma história única que não pode ser repetida em nenhum outro, mas que é também integrada à coletividade, aquela turma de alunos, aquela geração de pessoas, aquele determinado perfil cultural de uma comunidade onde o aluno mora. Nossos gostos não brotam do nada, né? Nós gostarmos de um determinado tipo de música, né, em 1980 e outro tipo de música em 2020 tem a ver com essas coletividades se movimentando e formando gostos e formando modos e formas de viver. Então é importante conhecer o modo de vida, o ambiente e todas as formas possíveis que a gente já teve, né, como espécie humana de estar nesse mundo, para que a gente possa continuar afirmando a vida, resolvendo problemas,
chegando a conclusões que nos permitam ir adiante de forma criativa e inventiva em relação aos nossos problemas e sofrimentos, né? Superar eles. Bom, o ensino fundamental é isso. O ensino médio e o ensino superior são os momentos em que você vai indo na direção de certos caminhos. Você pode fazer um curso técnico no ensino médio. Então você já pode se direcionar para uma área e para uma profissão, ou para uma área de atuação, né, que tem várias profissões. Ou então você vai para o nível superior e vai fazer uma faculdade, e aí vai escolher uma área. E aí sim, nesse momento você vai estar fazendo escolhas de acordo com aquela vocação que você desenvolveu no ensino fundamental, na sua infância e adolescência. Você vai escolher qual é a área de conhecimento em que você pode contribuir mais com a coletividade, que você pode contribuir mais com a sociedade, em que você se realiza como singular, como indivíduo, como pessoa, né, como pessoa singular, mas também contribui com a comunidade em que você vive, com a coletividade que te sustenta e com a qual você contribui. Então esse é o passo a passo desses três, pelo menos desses três níveis aí que a gente tem de educação formal, né, que a gente vai aprender durante toda a vida. Nós estamos entrando numa fase, para encerrar, que o conhecimento ele avança constantemente e talvez a educação esteja se transformando cada vez mais num modo de vida. Talvez aprender, estudar, fazer pesquisa, se atualizar, fazer cursos, seja algo que a gente vai fazer a vida inteira. Assim como você sabe que os professores estudam o tempo todo porque eles precisam se atualizar e eles precisam estar em constantemente mudando e aperfeiçoando suas formas, tanto de didática de ensino quanto de conteúdo. E talvez as outras profissões cada vez mais venham a se tornar profissões que têm que estarem constantemente se atualizando. Então eu tenho dito para os alunos a partir desse ano, de 2021, que talvez estudar, aprender, conhecer o mundo, refletir sobre o mundo, constitua-se como um modo de vida e não como uma etapa da vida. Os meus alunos falam muito em concluir os estudos. Eu encerrei os estudos. E às vezes é o ensino fundamental. Eles terminam o ensino fundamental, pegam o certificado de conclusão do ensino fundamental e dizem que concluíram os estudos. Mas está longe de ser verdade isso. Você contribuiu à fase obrigatória, você concluiu a fase obrigatória do ensino, quando termina o ensino fundamental. Depois vem as outras fases, que não são mais as obrigatórias, são aquelas que você escolhe fazer, porque vão estar relacionadas ao que você vai transformar num modo de vida. Ser professor, ser engenheiro, ser psicólogo, ser médico, enfim. É o modo com que você vai existir, que é a coisa que vai acompanhar o teu nome, né? Você diz assim, eu sou o Marco Antônio, professor. Eu sou o Marco Antônio, técnico de enfermagem. Eu sou fulano de tal, engenheiro, advogado, jornalista. Né? Às vezes 2, 3 profissões juntos. Né? Então, somente a partir do ensino fundamental é que você vai dizer algo que vai acompanhar o seu nome para o resto da vida, que será, né, a atividade que você tem. Claro, você pode ser, com o ensino fundamental, um mestre de obras, um motorista de Uber, um entregador enfim, há várias atividades, né? Você pode trabalhar numa equipe de higienização, numa equipe de nutrição, você pode atuar de várias formas, e é por isso que o EJA existe, né? Porque vocês estão trabalhando, muitos, e estudando, né? Já estão no mercado de trabalho antes mesmo de concluir o ensino fundamental, mas é só com o estudo que você vai colocar um título ao lado do seu nome, né? Que aquele nome que te identifica, te singulariza, vai ter uma outra atribuição, um outro adjetivo, né? Um outro nome, que é a sua profissão. E esses passos são dados a partir do ensino fundamental. Então esse era o recado que eu queria dar para todos os alunos, bons estudos para todos, e a gente continua se vendo aí no ambiente virtual, enquanto a pandemia continuar,
e cada vez mais, né, com a vacinação, retornando ao modelo presencial. Acredito que o modelo misto vai, de qualquer maneira, ser presente, vai continuar existindo, né, especialmente nos níveis de formação técnica e superior, onde isso facilita muito a vida, né, você ter as aulas teóricas em qualquer lugar, a qualquer horário, né, e fazer estágios e fazer as aulas práticas, então, orientado pelos professores no modo presencial. Grande abraço para todos vocês, bons estudos, até mais.